A paz do Senhor, irmãos. Fico feliz com a sua presença aqui no canal Jesus Único Caminho. Que Deus venha abençoar a sua vida. Vamos fazer um comentário bíblico no livro de Êxodo, capítulo 32. Um dos momentos mais difíceis da liderança de Moisés. E o primeiro ponto que a gente vai falar é em relação à culpa. Pelo menos 3 vezes durante os meses no Sinai, o povo de Deus prometeu obedecer a tudo o que Deus lhe ordenasse. É só a gente ver ali no livro de Êxodo 19, verso 8, Êxodo 24, 3. O Senhor sabia Falando desse pecado, a gente tem que primeiro prestar atenção num detalhe. No capítulo 32, do verso 1 ao 6, Moisés chamou o que eles fizeram de grande pecado. E olha só como Moisés ele fez uma avaliação precisa da situação. Foi um grande pecado por causa daqueles que o cometeram. Talvez um povo que não conhecesse o poder de Deus, a mão de Deus, não tivesse uma intimidade com Deus, talvez não seria um grande pecado. Mas para um povo que viu a mão de Deus agir, os libertar poderosamente do Egito, isso sim foi um grande erro. O povo escolhido de Deus, olha só, o seu tesouro peculiar, o seu tesouro particular, foi grande pela ocasião do pecado e pelo lugar em que havia sido cometido, o Monte Sinai. Depois de os israelitas terem ouvido a declaração da lei de Deus e terem visto a glória dele, tinham prometido obedecer à lei de Deus. Mas ao fazer o bezerro de ouro e ao entregar-se a uma comemoração sensual, a nação quebrou o primeiro, o segundo e o 7º mandamento. Foi um grande pecado por causa daqueles que já haviam experimentado do poder e da misericórdia de Deus, daqueles que haviam experimentado um Deus amoroso, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que não é homem para mentir. E olha, quando Deus ele livrou eles lá de Faraó, do Egito, Deus ele agiu com vários juízos contra o Egito. Ele abriu o Mar Vermelho. Deus ele deu provisão de comida, água e a direção para poderem chegar na terra prometida, que no propósito de Deus era o lugar para eles serem felizes, para eles prosperarem e para permanecer uma comunhão mais duradoura com o Senhor. Com a sua graça, ele manteve aquele povo por meio da coluna de nuvem e a coluna de fogo. Durante a noite tinha uma coluna de fogo para esquentar manter aquecidos, manter livre dos animais selvagens, para eles poderem sobreviver, porque a gente sabe que o deserto à noite é muito frio e a nuvem durante o dia por causa do sol escaldante. Olha só como Deus ele moveu a natureza em prol de um povo que foi rebelde, um povo que foi ingrato. Para a gente falar em relação ao ato, a gente pode considerar que foi uma rebelião contra o Senhor. E não é de se admirar que esse pecado provocou a ira de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 9, verso 7.
Porque Israel fez algo tão perverso, num momento tão glorioso da sua história. Por que eles fizeram isso, pessoal? Fala comigo, inscrito do canal Jesus, o único caminho. Em primeiro lugar, ficaram impacientes com Moisés. E aqui vai uma ressalva para você, ouvinte do canal. Seja paciente. Se Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Mas as promessas de Deus, elas são no tempo de Deus, não no nosso tempo. Aí você fala, não, mas aquele povo viu ele subir, aí você vai e só recrimina o povo. Mas muitas das vezes nós somos piores do que aquele povo. Sabe quanto tempo Moisés ficou lá em cima? Foram 40 dias e 40 noites. Se nós olharmos pelo lado espiritual, poderia ser 365 dias. Eles deveriam esperar e Deus iria sustentá-los. Nós vemos que durante os 40 dias e 40 noites que Moisés estava lá em cima, onde Deus estava dando coordenadas para ele do seu ministério e dando os mandamentos, aquele povo não passou necessidade, porque Deus, Ele manteve aquele povo. Às vezes, pessoal, quando a gente é impaciente, temos ações tanto impulsivas quanto pecaminosas. Israel não sabia viver pela fé e confiar em Deus. Independente de onde estivesse seu líder, quer Moisés estivesse perto, quer Moisés estivesse longe, eles o criticavam e ignoravam o que havia sido ensinado por ele. No entanto, Arão e o chefe das tribos foram responsáveis pelo que aconteceu, pois não se voltaram imediatamente a Deus a fim de pedir ajuda e não advertiram o povo sobre o que aconteceria. Arão e Hur haviam recebido a autoridade de Moisés para liderar a nação na ausência dele. Está lá descrito em Êxodo 24:14. E apesar de serem homens que haviam visto os feitos poderosos do Senhor, falharam para com Deus e para com Moisés. Em vez de conter o povo, Arão foi complacente e satisfez os desejos pecaminosos do coração deles. Mais tarde, Arão apresentou uma desculpa e tentou pôr a culpa no povo. Quantos, né, irmão? A gente não vê assim, né? Bota a culpa no povo. A verdade, meus amigos, meus irmãos, toda a igreja tem o seu pastor, a sua liderança. E ele é o anjo da igreja que conduz a igreja. Muitas das vezes podemos não concordar, mas devemos sempre respeitar e orar e procurar ajudar. Leve isso pelo seu coração, para não ser rebelde, que nem foi rebelde aquele povo. A gente tem que aprender com isso. Mas assim, como nós sabemos, e aquele povo de repente se fazia de louco, ou se fazia que não entendia, mas a gente tem que entender, Deus ele sabe de tudo, e ele sabia o que estava acontecendo com o povo. Deus estava tão irado que teria matado Arão caso Moisés não tivesse intercedido por ele. Está lá em Deuteronômio 9:20. Irmãos, preste atenção, com as coisas de Deus não se brinca, então procure ter seriedade nas coisas de Deus. A disposição de Israel para adorar ídolos nasceu no Egito e ainda estava presente no coração do povo. Isso está lá descrito em Josué 24:14, está em Ezequiel 20, do 4 ao 9, está em Ezequiel 23, do 3 ao 8. Arão alimentou o apetite dos israelitas a dar-lhes o que queriam. Hoje em dia, fala-se muito sobre ir ao encontro das necessidades das pessoas. Mas aí eu te pergunto, qual é a maior necessidade minha e sua? A gente se sentir num ambiente cristão, que você só escuta palavras doces, só palavras amáveis, e às vezes você não quer uma correção.
Deus, amigo, amados irmãos do grupo Jesus no Caminho, Ele também exorta para o nosso crescimento. Aqui nós vimos um exemplo de uma nação que não sabia quem era, que não sabia qual era a sua necessidade de fato. Achavam que precisavam de um ídolo, mas o que realmente carecia era de fé em seu grande Deus, que se havia revelado a eles de modo tão poderoso. Israel trocou a glória de Deus vivo pela imagem de um animal. Está lá em Salmos 106, do 19 ao 23. O que significa que agiu exatamente como as nações pagãs a seu redor? Está lá em Romanos, capítulo 12, do 22 ao 27. E agora eu vou finalizando, né? Que a gente vai falar sobre essa história toda em vários vídeos. A gente vai fazer uma playlist aqui no canal. Quantos de nós, né, irmãos? Para orar, quantos de nós consegue madrugar, ficar a noite toda sem dormir para pecar, mas a gente não consegue para orar? Quantos de nós estamos aí, nessa situação? Então, meu amigo, minha amiga, Deus hoje chama você para uma comunhão e um entendimento verdadeiro sobre o propósito dele para a sua vida. Não seja como o povo de Israel, que naquela época olhou para as circunstâncias, achou que Moisés 40 dias e 40 noites estava lá morto, quando deveria olhar para o Deus que sustentou ele lá em cima 40 dias e 40 noites. Amados, nosso Deus é sobrenatural e o seu agir também é sobrenatural. Que Deus venha abençoar a sua vida. Curta, compartilhe, ajude essa ferramenta a crescer. Deus te abençoe e fica ligado que vai sair outros vídeos para a gente finalizar essa história, que a gente vai fazer vários vídeos. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.